Pod Triângulo, o podcast que dá voz ao Parlamento Jovem Polo Triângulo. Estamos começando mais um Pod Triângulo, podcast que dá voz ao Polo Triângulo, né? Essa região bonita aqui de Minas Gerais. Hoje a gente tem convidados especiais de patrocínio. A gente está com a coordenação aqui, o Vinícius e o Gabriel, e a Lavínia, a aluna do Parlamento Jovem. Eu sou o Marcos, apresentador desse podcast, e vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem, uso barba, tenho a pele negra, tenho cabelo ondulado, estou com fone de ouvido, óculos com armação marrom e uma camisa preta. E vocês aí, gente, vamos se apresentar? Pode apresentar, meninos? Eu sou o Vinícius, né? Eu me considero branco, cabelo liso, estou com óculos de armação, usando barba e com a camisa cinza do uniforme da Câmara Municipal. Gabriel? Eu sou o Gabriel, eu tenho a pele tom claro, olhos castanhos, eu uso camisa cinza, gola polo, com o brasão da Câmara na altura do peito. Eu tenho cabelo cacheado, cor preta, e no momento ele está penteado para trás. Certo, Lavínia. Boa tarde, eu sou a Lavínia, sou branca, cabelo liso, penteado na trança, com uma camiseta preta com uma estampa de onça. Bacana. A gente vai falar um pouquinho agora como que está o Parlamento Jovem de Patrocínio, que é a cidade que está ingressando esse ano, né, nessa etapa do Polo Triângulo. O que vocês estão achando aí do projeto? Como vocês estão desenvolvendo o projeto? Falar um pouquinho com os coordenadores para depois a gente ver a visão do aluno do Parlamento Jovem. A Câmara Municipal de Patrocínio, ela já aderiu há se não me engano, 2 anos atrás, né, Gabriel? Com a antiga turma de funcionários aqui da Câmara efetivos que estavam. Ano passado chegou a aderir, mas devido à troca de funcionários, né, que fazem parte da escola legislativa, a gente acabou que não deu tempo de participar. Aí, o ano passado mesmo, a gente já fez a inscrição, já participou do curso junto à Assembleia, e até agora a gente está firme no projeto, seguindo todas as etapas, cumprindo tudo que a Assembleia pede, a coordenação regional nos pede, e estamos sobressaindo no projeto. E como é que vocês estão achando? O que vocês acharam do projeto em si? Que vocês agora, a primeira vez que vocês estão coordenando o projeto, né? Como é que foi essa questão de entender o projeto? O que vocês acharam quando vocês viram falar do projeto Parlamento Jovem? Qual que foi a visão de vocês e a expectativa de vocês dentro do projeto? Para a gente no começo foi tudo muito complexo, né? Muita coisa, muita etapa, muita informação. Certo. E vocês acham, o que vocês acham desse projeto para a juventude? Né? Porque é um projeto que dá emancipação, protagonismo para o jovem. Qual que é a importância que vocês veem nesse projeto, para o jovem de patrocínio? A importância dele é muito grande, né? É onde a gente consegue trazer os alunos, né, para o poder público, entender como funciona, né? E formar pessoas, né? Formar cidadãos, fazer com que eles entendam, né? Que eles também podem fazer diferença na vida das pessoas, que eles podem ser diferença nesse mundo. Muito bom, muito bom. E você, Lavínia, com uma visão de aluna, primeira vez que você viu falar Parlamento Jovem, qual que foi a sua ideia, qual foi a sua expectativa e como é que está sendo essa experiência no Parlamento? A primeira vez que eu ouvi sobre o Parlamento Jovem foi quando eles recrutaram nas salas. E eu pensei, parece interessante, porque é um projeto interessante, que eles dão voz aos jovens, que acabam com essa ideia que já é predisposta de que o que é diferente é errado. E isso é bem legal. Bem legal para o jovem, né? Esse tema desse ano foi um tema muito surpreendente. A gente vê que o jovem hoje em dia é muito voltado à tecnologia, e ano passado tinham 3 temas, um que era sobre nutrição, outro sobre tecnologia e esse de inclusão. Então eu acho assim, para o jovem estar escolhendo participar desse projeto, é um jovem diferenciado, né? O jovem que participa do Parlamento Jovem, que ali se dedica a ele, é um jovem diferenciado. E olhando nessa perspectiva aí do jovem, meninos, como que vocês estão trabalhando aí as oficinas? Vocês estão tendo bons resultados? Fala um pouquinho para a gente do que vocês já passaram aí sobre o Parlamento Jovem desse ano. A gente começou primeiramente escolhendo a escola, né? A gente preferiu continuar com
em comum acordo, chamou de Marcelene mais uma outra escola do estado também. Onde deu somente 2 alunos na outra, a gente preferiu por conta do calendário escolar, por diversos erros, que somente 2 alunos não daria certo com 2 escolas, porque a gente tinha que pegar os 2 calendários, e o dia certo fazer as oficinas, né, que a gente sempre faz elas no momento de aula, e está sendo muito bom, né, a gente começou fazendo um convite sala em sala, levando um formulário que eles estão preenchendo e falando para eles o que que é o projeto, né, passando para eles as etapas, tudo que eles têm que fazer, é, aí alguns aceitaram, outros já desistiram. A gente teve no começo por volta de 70 alunos, hoje a gente está com uma faixa de entre 40 e 50 alunos, e a gente trabalhou as oficinas praticamente todas aqui na Câmara Municipal, somente uma que a gente fez na PAI, onde foi uma visita técnica, que a gente trabalhou sobre um subtema lá, e foi muito bom também, onde os meninos conheceram todo o espaço, tiraram dúvidas, tiveram uma palestra com uma professora da instituição, já a direção nos recebeu super bem. E as demais oficinas, a gente trabalhou mais focado no tema, né? A gente trabalhou também a primeira sobre os 3 poderes, onde a gente aderiu todos os subtemas, já fez também uma oficina sobre o tema. E também desenvolvemos outras sobre a lei, né, da pessoa com deficiência, né? Que eles têm uma lei também diretamente para eles. Já trabalhamos também uma também fora um pouco do tema, que é onde eles vão ter que propor também uma proposta para o tema do ano seguinte, e a gente fez uma somente sobre o empreendedorismo, em parceria com a CIP e CDL da cidade, aqui de Patrocínio. Que bacana, que bacana. É um projeto muito importante que abre vários caminhos, né? A gente trabalha o tema e vocês também já trabalham temas paralelos. A gente tem as oficinas políticas, igual vocês fizeram, né? Sobre cidadania. E para o jovem, igual a Lavínia que está ali participando, é muito importante ter essa visão, porque é até uma prioridade, não é uma prioridade que eu falo. Você está sendo. Perdi agora a palavra, mas você está sendo uma pessoa que está tendo. Privilégio, né? Privilegiada. Isso, é isso que estava vindo na minha cabeça, não veio. Você está sendo privilegiada, porque hoje em dia o jovem não tem esse conhecimento, né? De como que funciona a democracia, os dispositivos políticos que a gente tem. Então, assim, eu vejo que o jovem que participa do Parlamento Jovem, ele é um jovem diferenciado e ele tem esse privilégio de estar aprendendo essas questões. Agora, voltando um pouquinho para a Lavínia, como você participando das aulas, o que você absorveu até hoje dessas oficinas que vocês fizeram? Sobre o parlamento, é interessante, porque tivemos oficinas com palestras mesmo do nosso vereador, inclusive tivemos até uma visita recente da psicóloga Viviane, que ela contou como é sentir isso na pele, sabe? Essa coisa sobre a exclusão, sobre não considerar o que a outra pessoa pode sentir. Se colocar no lugar do outro, né? Isso. Entender o que essa exclusão faz com o ser humano. Falando um pouquinho sobre o tema, isso vale para todos vocês. Vocês já tinham contato com esse tema? No caso, pessoa com deficiência era um mundo diferente para vocês? Ou vocês já tinham contato com esse tema? Tanto a pessoa com deficiência como neurodivergência. Porque a gente vê que algumas cidades, elas não têm, né, contato com esse mundo. Quando a gente faz o Parlamento Jovem, todo ano é um tema diferente, e esse ano muita gente está tendo contato inédito, né, com essas questões de neurodivergência, questão de pessoa com deficiência. Como é que foi para vocês entender esse assunto e entrar nesse mundo, se foi alguma coisa diferente para vocês? Para a gente, eu falando por mim mesmo, né? Eu já trabalhei na área de educação durante um período entre idas e vindas, durante quase 4 anos e meio, né? Antes de tomar posse aqui na Câmara, onde eu já tive bastante contato, né? Principalmente na época, no curto período que eu trabalhei no RH, onde a gente tinha que contratar professor apoio, né? Os alunos que tinham autismo, algum tipo de deficiência, precisava de ter um profissional ali. E também na família eu tenho um primo, né? Que eu considero como afilhado também, que tem autismo, né? De grau 2, que eu tenho bastante contato. Então, eu
eu falando por mim mesmo, já dentro do tema, assim, já tinha algo específico sabendo sobre a área da educação, né? E também presenciando dentro da família. Que bom. E para você tem sido, né? A gente vai tendo mais informação, né? É muito engraçado, né? Aí você vai assimilando as informações, né? Quando você vai trabalhando nos subtemas. E você, Gabriel, tem alguma experiência ou é um mundo novo para você? Então, para mim é algo novo. Mas é muito interessante também você ver esse ponto de vista, você observar a dificuldade que as pessoas têm, principalmente observando a cidade. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente olha o mundo de um jeito diferente, né? Uhum. Então foi muito bom poder aprofundar esse tema. Mudar, né, a visão. E Sim. você, Lavínia, a visão do estudante, você, o que te fez interessar sobre esse tema, né? E fazia parte do seu mundo alguma questão dessa ou é uma coisa muito nova para você? Na verdade, é novo em partes, porque eu tenho um primo que ele é autista, se eu não me engano, de grau 1 ou 2. Só que eu não tive muito contato com ele. Porque aí, quando na minha infância ele tinha se mudado para longe. Mas recentemente eu tenho buscado me informar sobre, principalmente sobre linguagem de sinais, que é um tema interessante. Uma coisa bacana, né? Porque vocês falam muito nisso na questão da linguagem da informação, né? E linguagem de sinais é a segunda língua que existe no Brasil. A gente fala assim, português, inglês, mas não. O Libras, ela não é considerada uma ferramenta, ela é considerada uma língua, né? Uma segunda língua do Brasil. Você se interessando aí, o jovem se interessando por esse tipo de conteúdo é muito interessante, que já a gente vê uma visão totalmente diferente do que a gente vai ver pelo futuro aí, dessa questão da inclusão da Libras dentro da nossa cultura, né? A gente sabe que a Libras não está inserida ali dentro da nossa cultura. E vocês, meninos, o que vocês acham vamos falar um pouquinho do subtema 1 aqui desse ano, que a gente falou um pouquinho da Libra, a gente vai voltar um pouquinho daqui a pouco falar sobre ela, mas sobre lá a questão do capacitismo e violência. Dentro dessas questões capacitistas, eu estou perguntando para todo mundo o seguinte: vocês acham que vocês, antes de ter contato com o tema, vocês tinham atitudes capacitistas? Vocês acham que tinham? No mundo em geral, a gente vê, né, muita coisa no mundo em geral, linguagem, tipo assim, modo de falar, né, que acaba sendo uma atitude capacitista, né? Eu acho que isso tem que ser muito bem trabalhado nas escolas, né? Ou a gente está trabalhando com os alunos, acaba que virou meio que tem algumas, abre aspas, tem gente que fala, tô mais perdido que cego um tiroteio, fecha aspas. Tem gente que fala essa frase, é uma frase capacitista, né? Sim, E diversas outras chamar a pessoa de, como se diz, né? Entre aspas, retardado. É umas palavras que você vai ver no meio da sociedade, que são atitudes, né, capacitistas. sim. É bom que faz a gente refletir bastante. Eu mesmo tive essa questão de refletir bastante sobre essa questão do capacitismo, que eu tinha alguns comportamentos capacitistas. E esse tema fez eu refletir bastante sobre isso. E você, Lavínia, também acha que você tinha atitudes capacitistas? Como é que foi essa questão do autoconhecimento dentro desse tema? Então, é a questão, né? Porque todo mundo é falho. E pode ter essa questão, né, de pessoas acharem de ser aquelas piadinhas sem graça, de chamar a pessoa abre aspas, João sem braço, é isso que Sim. você Sim, acha. a gente são coisas que estão enraizadas dentro da nossa cultura, né? Essa questão. Voltando para esse tema aí do capacitismo, dentro da escola, eu vejo muitos alunos reclamando do bullying. O que você acha dessa questão do bullying, né? Porque está dentro dessa questão do capacitismo, o bullying. O que você acha aí dentro na visão da sua escola? É, devem se fazer medidas políticas para melhorar, porque o bullying hoje, principalmente com pessoas com deficiência e neurodivergência, ele tem tomado proporções gigantescas por conta da internet, né? A internet hoje ela é um multiplicador do bullying.
que você acha na sua visão da escola? E o que você vê nesse sentido? Eu acredito que sim, porque a maioria das pessoas tem base como a criação, como uma medida de bullying, por exemplo. Tem gente que acredita que são só piadas, mas tem gente que leva para o pessoal. Mas fora o âmbito em casa, também seria interessante trabalhar isso no âmbito escolar, para a pessoa entender que não afeta só ela, que afeta todo um entorno. Sim, sim, dá essa visão, né? E vocês, meninos, o que vocês acham aí com o pessoal que vocês estão trabalhando, além da Lavínia ali, que vocês enxergam isso também, que o bullying está dentro dessas questões capacitistas? Sim, até a gente sempre falamos com os alunos, né, tomar cuidado no que fala, né? Principalmente quando a gente foi na visita na PAI, para eles entenderem, né, que tem que tratar as pessoas com respeito, né? Que as diferenças Uhum. entre a gente não pode afetar na maneira que a gente vai tratar eles, né? Que a gente tem que tratar eles como pessoas, entre aspas, normais, né? Eles são normais, eles têm uma dificuldade, mas eles são seres humanos como a gente. A diferença mais é a questão do acesso, né? Que a gente fala muito dentro do projeto, do acesso, acessibilidade, que às vezes não ela não é feita de forma democrática, não são todos que têm esse acesso, né? Nem todos têm esse acesso aos lugares, a essas questões. E voltando para essa questão, vamos voltar um pouquinho para as oficinas de vocês. Me fala um pouquinho. Teve algum episódio marcante, alguma coisa marcante, alguma questão que algum aluno observou, ou alguma coisa que foi falado nas palestras, nas oficinas, que marcou vocês no sentido, nessa jornada que vocês fizeram até agora? Tem alguma experiência, assim, que vocês queiram compartilhar? Falando de nós que coordena, né? Que a gente traz do projeto, para a gente está sempre. Uhum. Cada oficina nos traz mais um novo ensinamento, né? Cada um trazendo de uma maneira, seja algo mais dinâmico, seja algo mais falado, prático, né? Uhum. Mas, em si, em cada encontro, a gente tem aprendido, né? E de diferente, assim, algo surpreendente que a gente viu principalmente falando um pouco fora do tema, porque é um tema muito delicado, onde a gente tem surpreendido que são bastante atitudes, bastante coisas que a gente tem que fazer a favor da pessoa com deficiência. Se a gente parar para olhar na nossa cidade, se a gente for olhar para todos os lados, será que é uma cidade muito acessível? Será Uhum. que as pessoas respeitam a vaga da pessoa com deficiência? Será que eles têm um olhar sobre isso? O que a gente tem, o que eu falo assim por mim, que eu tenho mais, que é algo que me marcou mesmo, assim, é que o tanto que a gente tem que fazer mais pelo próximo que tem que a gente tem os privilégios, né, de andar, de poder enxergar, entre outros, a gente não falta nada, ver que falta bastante coisas para que todos, né, da sociedade tenham o mesmo livre-arbítrio, o mesmo, vamos supor, o mesmo direito que a gente, né, eles têm os mesmos direitos que nós. Sim, sim, é uma coisa marcante nessa mudança de perspectiva e de olhar que a gente começa a ter. E você, Lavínia, o que você acha dentro ali das oficinas? Tem alguma experiência, alguma coisa que chamou sua atenção? Por exemplo, eu não pensava dessa forma, depois dessa oficina eu comecei a pensar diferente. Tem alguma coisa que te marcou nesse sentido? Teve uma oficina, que eu até peço perdão, que eu não me lembro o nome do palestrante, que ele fez uma dinâmica com a gente, que estava todo mundo sentado nas fileiras lá da Câmara, e ele chamou todo mundo para frente. Aí ele pediu para todo mundo fazer um círculo e ia juntar em grupos de 3 pessoas. Aí as 2 pessoas de fora davam as mãos. Aí ficava uma pessoa sozinha do lado de dentro. Aí a dinâmica que ele diz que chama pássaro voa. E tem 3 comandos. Um que era que a pessoa do meio tem que sair e achar outro ninho, né? Entre aspas.
que seriam as duas pessoas dando as mãos. E também tem outro comando que as duas pessoas que estão dando as mãos têm que sair e a pessoa que está sozinha tem que ficar parada. E um terceiro comando que todo mundo tem que sair correndo, pegar a mão de outra pessoa e fazer outro ninho. Aí a gente começou a fazer essa dinâmica, começou a correr para lá, correr para cá. Aí no final da dinâmica, todo mundo sentou e ele falou assim: Vocês perceberam na mão de quem vocês estavam pegando? Isso é inclusão. É você não olhar para quem, o que interfere assim, né? Uhum. Então, bacana essa questão, né? Porque a gente, às vezes, você refletindo que você tá pegando na mão de uma pessoa que você não sabe, mas realmente está incluindo ela, né? Ali dentro, traz esse tipo de reflexão mesmo na dinâmica. Dinâmica é sempre uma experiência bacana, né? Que a gente tem, né? De entender de forma prática, né? Essas questões. E você, Gabriel, o que você tem? Você tem alguma coisa que você percebeu nas oficinas? A gente teve, como a Lavínia falou, a gente teve uma convidada que ela é psicóloga no SEMAI, aqui de patrocínio, e ela perdeu um braço e foi muito marcante a oficina dela, porque a gente pôde ver uma pessoa que tem a deficiência e ela ainda trabalha com outras pessoas que têm deficiência. Então, foi Uhum. muito inspirador e marcante ver ela falando do trabalho dela também. É bacana, né? Que essas experiências trazem a gente. O Parlamento Jovem é um projeto bacana porque cada vez que você estuda esses temas, essas questões, ele muda a sua forma de pensar e de ver a realidade. Quando foi votado esse tema, eu falei para vocês lá no começo que foi votado lá em Belo Horizonte, né? Vocês vão escolher um tema que vai vir de patrocínio, vocês vão votar esse tema até chegar em Belo Horizonte esse ano para escolher o tema principal para o ano que vem. E ano passado foram feitos esse mesmo processo, e eram 3 temas, como eu falei para vocês, e na época lá, na plenária estadual, não era. Todo mundo estava falando que ia ser tecnologia, ninguém mais estava discutindo que ia ser esse tema, inclusão. O que aconteceu lá? Aconteceu que os jovens engajaram tanto nesse tema que lá eles fazem dinâmica, teatro sobre isso, os próprios jovens, para convencer os outros jovens daquele tema ser votado. E aquilo mobilizou tanto que eu acho que foi tão expressiva a votação que eu fiquei assim, orgulhoso de ver a juventude pensando, né, nesse tema de inclusão. Igual a Lavínia falou aí que ela teve essa experiência e espero que vocês tenham várias outras experiências, né, dentro do tema para entender e empatizar com as pessoas. Porque é importante o jovem ter essa visão. Isso que eu achei muito interessante. O jovem, partir do jovem, essa visão de trazer esse tema, né, trazer esse tema de uma forma política, igual vocês vão fazer agora, vocês vão trabalhar propostas, né, propostas que vocês vão levar para a etapa estadual, para regional, para depois levar para estadual, para melhorar essa questão para essas pessoas. Então, acho muito importante o jovem ter essa iniciativa. Falando sobre isso, vamos fazer uma brincadeira meio lúdica aqui de pensar em qual tema vocês acham que poderia ser o Parlamento Jovem de 2027. Olhando a visão assim, o que vocês acham que o jovem pode vir a escolher em 2027 aí para um Parlamento Jovem? Primeiro começar pela Lavínia, pela visão do jovem. O que ela acha que deveria ser debatido dentro do Parlamento Jovem? A gente já teve dentro do Parlamento Jovem saúde mental, a gente teve melhorias do ensino escolar, juventude e direitos culturais, já teve sobre etarismo, né? Sobre idosos, a gente teve também sobre espaço, transporte acessível. Então, assim, cada ano é um tema diferente. E o que você acha, na sua visão de jovem, o que deveria ser discutido pelo jovem dentro do programa do Parlamento Jovem em 2027? O que você acha que é necessário do jovem engajar para fazer esse movimento político? Ah, no susto você me pega. Porque aí você fica pensando no que foi, aí você fica pensando no que está acontecendo, aí você pensa, no que eu posso mudar? Aí fica complicado.
que você acha que tem que mudar para o jovem, no caso? Vamos voltar para o jovem especificamente. A gente vê que o jovem hoje ele tem várias problemáticas dentro da juventude, que é questão de celular, né? Hoje em dia o pessoal discute muito sobre celular, comunicação. A gente teve uma pandemia aí que afastou o jovem um pouco da comunicação, que o jovem hoje, você, da sua fase, eu vejo que o jovem tem um pouquinho de problema com a comunicação por conta desse... A gente passou um período de isolamento, hoje em dia o jovem fica mais no celular. Tem as questões também do bullying que vocês enfrentam dentro das escolas, né? Olhando nessa ótica do jovem, do que você vê aí dentro do que o jovem pode vir a discutir para melhorar a vida do jovem, tem alguma coisa que você olha que é mais urgente? Uma questão que é interessante, mas é urgente também, seria sobre esse âmbito digital, porque hoje em dia, se você for perguntar para um jovem quanto tempo ele passa no telefone, você pode contar nos dedos quem que fala, tipo, menos de 6 horas. Olha só. E também sobre questão de livros, porque também, nossa, decaiu bastante a quantidade de pessoas que leem livros e deixam esse tempo de ler um livro para passar no celular. O incentivo à leitura hoje em dia caiu muito, né? Você falou uma coisa certa. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de ler, eu particularmente gosto muito de ler. E eu sempre vejo que o jovem está perdendo um pouco o interesse da leitura mesmo, ele está perdendo o interesse de ler, né? Tem essa influência também do digital, também tem a influência do meio, né? Que a vida não está deixando as pessoas ter tempo. Eu acho bacana. Essas duas coisas eu achei muito importante. Você fala, principalmente de leitura, que é uma coisa que me chamou muita atenção, porque é uma coisa que eu gosto muito. E vocês, como coordenadores, meninos, observando os meninos aí, observando os alunos, o que vocês veem de necessidade que poderia ser tratado no Parlamento Jovem? Para mim, existe bastante temas relevantes, né? Tão quanto ao nosso planeta, tão quanto na nossa vida, né? Sei lá, o cuidado com o meio ambiente, que a gente acha que acredita que a gente tem que ser melhor trabalhado, tão Sim, quanto abrir a mente, né, do jovem a empreender, né? Tentar, tentar sobressair, ter seu próprio negócio, né? Mas é entendimento. bastante tempo, tem bastante tempo se a gente for parar para pensar que pode ser para o ano seguinte. Então, acredito que vai ser. Os meninos vão ter bastante temas aí para. Aham. Empreendedorismo é um tema muito bacana para trabalhar também, que já começar a ter essa ideia, né? Ano passado eu lembro que um dos temas também era educação financeira também, que o pessoal também pediu bastante. E Gabriel, você acha que tem algum tema que você acha que você vê assim, dessa forma? Bom, eu sou da área de TI, então acho Ah, que um ponto que eu enxergo muito nos alunos é inteligência artificial. Eu acho que isso inteligência artificial. deveria ser mais debatido, questão de uso da educação, até mesmo no trabalho também, porque é um ponto positivo, mas também tem muitos pontos negativos que precisam ser discutidos. E politicamente não é resolvido, né? Se você vê a inteligência artificial hoje, ela não é politicamente regulamentada. Então a gente não tem uma regulamentação. Aí, igual você falou, pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal, né? Então, defeito negativo e positivo. E para o jovem impacta muito, não é, Lavínia? O pessoal aí que você conhece usa muito inteligência artificial. No Qualquer oportunidade, tá todo mundo falando que vai perguntar pro chat GPT. Qualquer coisa, né? Se tivesse na hora da prova, todo mundo usava. Aí eu acho que a inteligência ela tem que ser uma ferramenta de apoio, né? Não tem que ser Isso, algo exatamente. concreto, né? E é um tema bastante relevante para colocar no Parlamento Jovem, porque você vai debater as questões políticas que nem são formuladas até hoje, né? Até hoje a gente não tem uma formulação política nacional sobre inteligência artificial, né? Os limites que ela tem, essas questões. Então é um tema bacana. Foram 3 temas bacanas aí que vocês falaram que podem ser muito bem trabalhados aí dentro do Parlamento Jovem 2027, né? Aí vocês vão também escolher, viu, meninas, Lavínia, vocês vão pegar temas, né, trabalhar na plenária de vocês e escolher um tema aí para levar para a plenária regional. Então vocês já podem ir pensando nos temas que vocês vão levar aí para a plenária para ver se esse tema chega lá em Belo Horizonte, lá na hora que eles forem votar. Certo? A gente vai encerrar o podcast. Eu queria que vocês pensassem num recado,
Dos meninos, eu queria um recado em geral, mas da Lavínia eu queria o seguinte: vocês dessem um recado, Lavínia, para quem vai fazer o parlamento ou quem já faz o parlamento, dá um recado para eles, né, sobre o programa, sobre a sua experiência aí dentro do programa do Parlamento Jovem. Dá um recadinho para quem pode vir a fazer o projeto. Um recado que o parlamento é um lugar bem especial, que eles trazem pessoas bem especializadas, vai quebrar essa barreira de tipo, mas ele é assim, mas não pode. Você vai sanar dúvidas que você nem sabia que você tinha. Né? Experiência de vida bastante ampla. Você quer deixar um recado para alguém? Ah, eu queria deixar um abraço para minha mãe, porque ela me inspira a ser melhor cada vez mais. Bacana aí, ó. Parabéns. E vocês, meninos? O que vocês querem deixar de recado aí pro pessoal? Eu gostaria de agradecer a oportunidade a você, coordenador regional. Creio que pelo tamanho do polo, que nós estávamos num polo bem petitinho, já via que a coordenação já penava em um polo agora com, se não me engano, 14 cidades, né? 14 cidades 14 agora. cidades é uma responsabilidade muito grande, está sendo muito bem trabalhado, né? Gostaria de te agradecer você, toda a equipe aí, Valeu. auxiliando nesse ano de integração da nova equipe, que nós, pelo menos, a gente fica meio perdido, mas com o Não, apoio de vocês, o projeto está sobressaindo em todas as etapas. é normal. Ficar E, perdido. e o recado que eu gostaria de deixar era por agradecer a Deus por essa oportunidade de estar podendo trabalhar no projeto, né? E falar para os jovens que eles podem ser, né, a diferença nesse planeta nosso, que eles possam aprender a cada oficina e botar em prática tudo que desenvolveu dentro desses encontros. Que bom, parabéns. Isso é realmente. O jovem é nosso futuro, né? E você, Gabriel? Eu queria fazer um agradecimento, agradecer a vocês, a coordenação regional do Polo, que estão sempre presentes no dia a dia, mesmo que à distância, né? Sempre ajudando a gente, ainda mais a nós que somos ingressantes, vai ser muito importante também o apoio de vocês, e agradecer aos jovens também, que estão representados pela Lavínia, agradecer a eles pela confiança e por sempre estarem presentes aqui e participando das oficinas. É isso aí. Também esqueci de falar do professor Nereu, da professora Jéssica e também a diretora Viviane, né? A gente fala que eles também estão sendo um braço muito grande, né, dentro desse projeto, nos auxiliando, né, mesmo em momentos que eles não têm obrigação, sempre nos atende, nos responde, nos ajuda em todas as questões e a direção da escola, juntamente com os professores também, a gente tem que agradecer a eles, né, pela recepção, por estar sempre nos auxiliando, nos ajudando dentro do projeto, porque por ser o primeiro ano a gente aderiu somente que ia fazer com 2 escolas, acabou fazendo só com uma, que é uma maneira da gente pegar como vai ser o projeto para a gente estar podendo levar nos próximos anos. Sim, sim. É tudo um processo, né? Vocês estão fazendo e tal. Eu agradeço muito a presença de vocês também, porque eu gosto de ter muita cidade assim, eu gosto de várias cidades interagindo. E espero vocês na Gincana Intercultural, vai ser uma experiência muito bacana, tá? Principalmente vocês jovens, e o Lavínia vai ser bacana vocês interagirem entre os jovens ali. O pessoal que participa da Gincana fica tudo amigo lá, chega na plenária regional, todo mundo amigo já. E é bom. Agora vai ser a maneira desse primeiro encontro com os alunos da Gincana, vai ser. A gente tem Sim, que ver da maneira certa que a gente vai estar escolhendo eles para poder estar não cometer injustiça sim. e não trazer inimizade entre a gente e os alunos, porque eles levam pro coração. Sim, é pro coração, realmente. Mas vai dar tudo certo. A gente vai ver se até expande um pouquinho. Acho que vai dar para expandir a quantidade de alunos. A gente vai dar uma estudada essa semana. Aí vocês vão poder levar mais alunos ali. É porque essa questão de limite mesmo. Por exemplo, a plenária regional ela tem um limite, né, de alunos por conta da quantidade mínima de alunos que outras cidades têm. Então a gente tem que respeitar essa faixa. Mas vocês vão gostar bastante do encontro. Certeza que vocês vão gostar, vocês vão levar para a vida de vocês essas experiências.
Tá? Muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo. E o Pod Triângulo fica por aqui. A gente se fala no próximo episódio. Grande abraço. Pod Triângulo, o podcast que dá voz ao Parlamento Jovem Polo Triângulo.